em relação a essa proposta em relação a essa proposta da Taleb Coin, é que o trabalho do Taleb tem 3 premissas. Ele afirma que o Bitcoin, inevitavelmente, tem um risco de ruína por ano. E qualquer coisa que tem um risco de ruína, mesmo por menor que seja, uma hora vai quebrar. E como o Bitcoin, em algum momento vai valer 0, o valor presente dele é 0 porque não tem fluxo de caixa. Mas o mesmo se diz ao ouro e todas as coisas do mundo. Fisicamente se comprova que todas as coisas do mundo têm fim, né? Todas as coisas do mundo físicas vão ter um fim um dia. Inclusive está na Bíblia, né? Se qualquer coisa do mundo vai ter no final da história vai valer 0, então qualquer coisa do mundo vale 0. Essa argumentação não é válida, né? Uma coisa que vai valer infinitamente, muito antes de você morrer, para você continua sendo valioso, porque você não vai viver eternamente, né? É isso. Essa argumentação de dizer, se ele não tem fluxo de caixa, e se algum dia tem algum... Tipo, em resumo, o artigo dizendo que o Bitcoin vale 0, em resumo mesmo, porque teve 2 artigos. Teve o primeiro, que ele falou da volatilidade e tal, e foi refutado. Aí ele veio com esse segundo artigo. O primeiro era Bitcoin, Volatility... Como é? Era... Bubble. É isso. Bitcoin, Curses and Fragility. E o segundo era Bitcoin, Curses and Fragilities Review, não é isso? Que era botando mais argumentos, né? A tese principal dele era essa. Que coisas que tem fluxo de caixa, você avalia pelo fluxo de caixa. Coisas que não tem fluxo de caixa, você avalia pelo valor final dele. E o final dele, histórico, seria o eternamente. Se o Bitcoin tem algum risco de quebrar, e ele vai quebrar inevitavelmente. Se ele tem um risco mínimo, repetidamente, até o infinito ele quebraria. Mas se o infinito for depois do seu tempo de vida, não interessa, não é isso? E tudo vai quebrar, dependendo do cenário que você colocar, não é isso? É isso. E no final, o Taleb argumenta exatamente isso que o professor Rocha argumentou aqui. Que o ideal era que uma moeda fosse criada, uma stablecoin, fosse uma cesta de produtos e serviços que mantivesse o padrão de vida das pessoas. A questão é exatamente essa. Uma cesta que mantém o padrão de vida das pessoas, legitima a senhoriagem. A senhoriagem é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda, tomando todos os ganhos tecnológicos de escala da humanidade. Se nossos avós aceitassem isso, nós viveríamos em casa sem energia elétrica, não é isso? O certo é que se não pagou mais, a inflação real, o aumento da base monetária, não pagou mais do que a base monetária, não é investimento, você está perdendo dinheiro, sendo empobrecido, não é isso? A minha mensagem principal é essa, se vocês quiserem... Ótimo, bem apresentado. Vai lá, a bola tá com você, Rocha. Não, uma alegria estar aqui podendo conversar com o Renato, ele é um dos caras mais inteligentes do Brasil, acho que é uma oportunidade minha e dele. Minha honra, professor, o senhor é meu professor. Temos uma conversa desse nível. Então, assim, eu vim aqui primeiro para reforçar, né, algo que nós 3 já sabemos, que a sociedade está na beira de um colapso civilizatório. Né? A gente não tem mais capacidade de postergar a recompensa, o ser humano médio tem uma preferência temporal de um hamster, as pessoas não conseguem ficar um minuto de olho fechado, nós perdemos o nosso rei, entendeu? A família, então a gente está indo pro buraco. E um dos motivos, né, um dos vícios da sociedade é querer gastar o dinheiro que não ganhou ainda, é o endividamento. Então a sociedade está endividada, 300% do PIB é a dívida global hoje. Então os 35 trilhões do Tesouro Americano nem é tanto assim, porque é 110% do PIB. Então um japonês médio que não tem mais filho, não tem mais neto, deve 300 e tantos por cento do PIB. Então em algum momento isso vai quebrar. Se vai ser o dólar que vai enxugar a liquidez do mundo todo, se vai ter um ataque alienígena, tal, nós não sabemos. Nós sabemos que, né, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo é parte da solução. Então viemos aqui para discutir isso. O que eu vim também explicar e propor é que o Bitcoin não pode ser uma solução sozinha e definitiva, no sentido de que ele possui propriedades matemáticas, estatísticas da sua natureza, né? Não é algo que vai mudar, que vai mexer, que fazem com que ele tenha uma característica turbulenta, que é o que o Renato falou, dele ter uma tendência muito grande à volatilidade. Então, assim, a discussão sobre se o Bitcoin hoje vale 0 ou não, ela não está nem aberta, porque o Bitcoin não vale 0. O Bitcoin vale hoje 60 mil dólares, 59 e tanto. As coisas valem o que as pessoas pagam por ela. Mas isso não é valor intrínseco, isso é valor extrínseco. Então isso são propriedades que as pessoas atribuem a ele, inclusive psicologicamente, no sentido que esse preço foi dado através de oferta e demanda. Defina aí o valor intrínseco. O valor intrínseco é quando você liquida alguma coisa, qual é o valor residual que sobra. Então, por exemplo, num contrato de derivativos
em que eu dou o direito de você comprar alguma coisa de mim por R$30 e essa coisa tá R$35 hoje, esse contrato tem 5 de valor intrínseco. No mínimo, esse contrato tem que valer 5, porque é a diferença entre o preço de mercado hoje, que é 35, e o preço de exercício, que é 30. Se eu pegar uma empresa que tem $500 milhões em caixa e eu liquidar essa empresa, sobra $500 milhões para a gente rachar entre a gente. O Bitcoin, ele é extraordinário, ele tem essas 5 características que fazem com que ele realmente seja especial e seja parte da solução do futuro. Eu acho que essa tecnologia é extraordinária, maravilhosa, e nós vamos usá-la. Mas você defende que ele não tem valor intrínseco. Mas o Bitcoin, particularmente, ele tem toda a tecnologia, só que ele não tem nada dentro. Ele é tipo o Kinder Ovo sem o brinquedinho dentro. Ele não tem um ativo, um valor, um dividendo, um título público. Então, assim, eu não li a solução do Taleb, o Taleb Coin. Eu não tive tempo. Eu levaria algum tempo para pesquisar. Foi o que o senhor disse? Que se tivesse uma moeda, foi exatamente o que o senhor disse. Que se tivesse uma moeda que não fosse apenas a base monetária, mas você perdesse só o aumento do PIB, né? Isso foi isso que ele, uma cesta que você Agora, mantivesse quais só seu são as padrão de vida. críticas do Taleb? Seria legítimo. A solução para os investimentos está na página 283 do livro do Nassim Taleb, que é o Scuft, em que ele explica a solução para os investimentos é a maximização da entropia através da utilização do teorema dos 2 fundos separados. Então, você tem que ter no portfólio um ativo que sobe quando a taxa de juros cai e cai quando a taxa de juros sobe. São ativos de risco, são ativos de valor. O Bitcoin, inclusive. Quando a taxa de juros cai, tem muita liquidez no sistema, o Bitcoin tende a se valorizar. Ele é um ativo de risco. Quando a taxa de juros sobe, falta dinheiro no sistema, esse tipo de ativo, como ações de bolsa, tendem a se desvalorizar. E o Bitcoin também se desvalorizaria. Também. E nós vimos isso acontecer nesses cenários. Então, só um parênteses, ele está totalmente institucionalizado, então. Porque se ele está flutuando de acordo com as regras de mercado, ele não tem nada de especial. Mas todas as coisas do mundo flutuam em regra de mercado. Então, o portfólio ideal, ele poderia ter bitcoins dentro. Ele não poderia... Então, a minha discussão com o Renato hoje é 2 perguntas. A primeira pergunta é: quanto cabe numa carteira de investimento? Quanto de Bitcoin cabe numa carteira de investimento para que eu tenha segurança, não em Bitcoins, né, mas numa moeda média? E o segundo é: qual seria, então, uma carteira ideal, considerando essa primeira pergunta? Então, assim, uma carteira ideal, ela tem essa característica, que é o barbell. Então, você tem um cara muito arriscado de um lado, que varia bastante, e do outro lado você tem um cara que é reserva de valor, que quando o juro sobe, ele valoriza, ele ganha mais. Tipo é um CDI, tipo é um pós-fixado. Via de regra, também de curto prazo, que tem a liquidez. Então, se você puder separar o teu portfólio nessas 2 naturezas de ativo, não é só o ativo A de um lado e o ativo B do outro. Eu posso ter um book de ativos arriscados de um lado e do outro lado um book de ativos pós-fixados. E aí eu vou fazer o balanceamento, o rebalanceamento de portfólio entre os 2. Quando o juro subir muito, a minha carteira de ações ou de risco, inclusive tendo Bitcoin, vai diminuir, a minha carteira de pós-fixado vai valorizar, pelo menos o valor relativo, então eu vou vender o ativo seguro e vou comprar o ativo arriscado. Quando a bolsa subir mais, tiver muita liquidez, muito otimismo, uma bolha, todo mundo achando que tudo vai dar certo, a carteira de risco vai sobressair, vai valorizar muito e eu vou descascar, vou vender um pouco do que ele aumentou e colocar do outro lado. Obviamente o Renato não concorda com isso, porque ele é maximalista. É porque é o seguinte, a moralidade das sociedades, moralidade da pessoa não, mas a moralidade em agregado, ela depende das motivações. Até as bactérias seguem motivações. Quando você coloca um certo número de motivações em uma sociedade, vale a pena ser vagabundo. O cara que não for vagabundo, ele não vai conseguir comida e tal, ou a maioria vai virar vagabundo, ou quem não virar vagabundo vai ser extinto, não é isso? As pessoas seguem motivações, bactérias seguem motivações. A regra da economia é a mesma regra da natureza, a seleção natural. Você faz o que você quiser. Se você quiser pular pela janela aqui, você tem o direito legal de pular pela janela, não tem? Só que você vai deixar de exercer qualquer outro direito 5 minutos depois, né? Você vai deixar de existir, não é isso ou não? Você tem direito de pular pela janela, você tem a possibilidade de liberdade. O direito e a liberdade, né? Só que depois você vai perder qualquer liberdade, direito de fazer qualquer outra coisa 5 minutos depois, não é isso?
Não Exatamente. é? Pois é. A questão é a seguinte: em um mundo em que existe livre mercado, existe investimento. Não existe investimento em regime de juro negativo. Quem determina o juro hoje é o livre mercado ou é tabelamento de uma máfia criminosa? Mas você acredita em juros negativos? Não, você acha que os juros é negativo? Eu acredito, eu li o trabalho do Renato e a discussão é exatamente essa. De fato, o aumento da base monetária nos últimos anos, principalmente por conta de 2020, né, que nós tivemos aí uma tragédia. Quer dizer, a gente é aquela família que já estava devendo tudo e ficou doente, sabe? O pai de família ficou doente. Então, a gente se ferrou na pandemia. Então, o aumento da base monetária foi absurdo. Então, o governo está diluindo as nossas riquezas. Isso é fato. Tudo que está acontecendo é fato. E o problema moral que traz quando eu explico que a gente não tem mais capacidade de postergar recompensa, isso é um problema moral. Isso é o pecado que está latente na sociedade. Mas nós vamos ter que mudar a moralidade da sociedade e tomar o governo. Não tem outro jeito, porque se a gente for ficar esperando o Mad Max para depois agir, para depois que acabar tudo a gente começar de novo, como se fosse a revolta de Atlas, eu acho que é pouco proativo no sentido de que a gente poderia estar mudando opiniões. Já estamos, né? Aliás, é o que nós estamos fazendo aqui, mudando opiniões. O que a gente precisa é uma saída, né? Uma alternativa, uma tangente. Como é que a gente pode tangenciar esse risco do Estado nos escravizar mais do que ele já está fazendo, né? Então, eu acho que a alternativa seria a gente ter uma rede própria de computador, a gente ter um exército privado, a gente tudo ser privado, o Estado, a educação ser privada, a saúde vai ter que ser privada, o direito vai ter que ser privado, a justiça vai ter que ser privada. Então, a pessoa vai ter que ter um nível moral muito elevado, excessivamente elevado, porque a gente não vai poder ficar fiscalizando cada uma das pessoas. Nada impede de haver uma manipulação e o Bitcoin é a zero. Não impede. Nada impede de ter uma manipulação. Mesmo o Taleb argumenta que o Bitcoin não tem futuro, não é isso? Ele diz que o valor é zero. Mas, inclusive, o primeiro cara a dizer isso, o Nobel... Explica melhor isso matematicamente, por que é zero. O primeiro cara a dizer isso foi Paul Krugman, que ele dizia que a internet não teria mais impacto que o fax, né? Verdade. E aí disse que o Bitcoin tinha valor intrínseco de zero, não é isso? Sim. Então, fala então, por que seria zero, segundo o Taleb? Então, existe esse pêndulo da taxa de juros, né? E aí, para você precificar qualquer ativo, você tem algumas maneiras de fazer. Mas a maneira mais tradicional é você pegar e tentar calcular um valor intrínseco. Para você calcular o valor intrínseco de alguma coisa, você tem que pegar todo o fluxo de caixa que ela pode isso a gente já retomou, aquela mesma futuro. História. E como ele não tem, ele tenderia a... Por que ele tenderia a zero no futuro? Não, ele diz que o valor é zero hoje. Porque, primeiro, pode abrir o paper então do Taleb? Vamos dar uma olhadinha no abstract, aí a gente lê junto. O fato é o seguinte, a primeira característica é que, como o Bitcoin não tem fluxo de caixa, quando a taxa de juros tender a um valor muito alto, ele vai tender a zero. Ele nunca será zero, mas ele vai tender a zero. E quando a taxa de juros tender a zero, ele vai tender a um valor infinito, bem alto, porque o valor dele estaria no futuro, estaria no intangível e tal. E ele tem funcionalidade, por exemplo, lavagem de dinheiro, esse mercado paralelo, que não pode falar mais mercado negro, mercado paralelo e tal. Isso gera um valor extrínseco no Bitcoin. Então, eu acredito que ele tem um valor extrínseco. Mas o que o Taleb diz é o seguinte, ó. A discussão aplicada em finanças quantitativas e métodos econômicos argumenta que as criptomoedas em geral e o Bitcoin em particular, considerando que existem 10 mil moedas, a gente focou no Bitcoin, que é o que tem maior valor de mercado, e a gente considerou... Tem 10 mil criptomoedas? Isso era em 21, deve ter muito mais. Não, você pode criar o que você quiser. Ele não criou a dele? Sim. O Taleb criou a Taleb Coin, mas não esse artigo. Mas a Taleb Coin pegou ou não? Nesse Taleb não pegou? Não é esse artigo que tem a Taleb Coin. Não, esse é o primeiro artigo, aí ele estrutura mais o outro no segundo. É porque esse é o Bitcoin Curses and Fragility. Tem um Bitcoin. Depois que eles mostraram que os dados estavam errados, que se você pegar em ouro não reduziu a volatilidade, reduziu. Esconde a base monetária, reduziu. É como alguns dados dele, os caras foram lá e no dia seguinte, que tem uma semana depois refutou, ele tem um outro artigo sem ser esse, que é o mesmo título, Bitcoin Curses and Fragility Supplementary Discussion, que aí ele aprofunda na Taleb Coin. Você pode fazer um Taleb Coin. Inclusive tem um cara chamado Narcele Minas aí que você manda pra ele por escrito que você quer, ele manda de graça o código, você bota no Você não quer fazer a sua 38 cripto? Eu acredito que a Taleb Coin, o real e todas as intenções de pessoas de fazerem de reinventarem uma coisa que já foi inventada é arrogância fatal.
Nós não sabemos o que é melhor para os outros. Nós não temos autoridade sobre a vida dos outros. A escassez digital não pode ser reinventada. Qualquer coisa, qualquer inovação que seja criada em qualquer criptomoeda pode ser adotada no Bitcoin, se não na primeira camada, na segunda ou na terceira, né? Outro motivo pelo qual é muito difícil que apareça outra que substitua ela, né? Então, continue. Então, na versão atual, né, apesar o tema estar muito hype, o Bitcoin falhou como uma moeda sem governo, né? Falhou satisfatoriamente. Isso prova que não é nenhuma moeda. E também não pode ser nem no curto prazo, nem no longo prazo um storage, uma maneira de você estocar valor, né? E a sua expectativa de valor não é maior do que zero. Não pode operar, também não serve como hedge para inflação, proteção contra a inflação, e é a pior de todas elas, não constitui nem remotamente um porto seguro para investimentos, e também não é um escudo contra o governo, a tirania do governo, e não é uma proteção de cauda, não é um veículo para se proteger de eventos catastróficos. Então, essa é o argumento do Taleb. Do lado direito, ele mostra a volatilidade muito alta, mas a volatilidade, na verdade, não importa muito, porque o alfa, o coeficiente de cauda, não depende da volatilidade, são propriedades distintas. Inclusive, tem coisas que são pouco voláteis, mas quando quebram, tendem a cauda de uma única vez, então isso não importa tanto. E o Taleb também mostra que, mesmo com a volatilidade que ele mais chama atenção, é a volatilidade do valor de mercado total. Então é uma coisa que tem um valor de mercado muito volátil. Porque uma moeda, para servir de moeda de troca mesmo, ela teria que ser estável. Ela teria que ser mais estável do que aquilo que ela compra e vende. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.